Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, irmãos. Olha, irmão, eu não tenho inveja de quem prega 1 hora, 2 horas, 1h30. Aliás, eu não tenho inveja de ninguém. Porque a nossa função não é ter inveja, é ser um vaso. E se tem uma coisa que me dá prazer, é ser um instrumento na mão de Deus. Porque eu tenho certeza que os irmãos têm sido abençoados através da ministração da palavra. Não é o irmão Obadias, é a palavra de Deus. O irmão Obadias é apenas um canal que quer que você ouça a voz de Deus. Porque a palavra, irmão, tem muitos se escondendo atrás da palavra. Muitos mesmo. E nós não precisamos de nos esconder atrás da palavra, não. Nós precisamos ser um instrumento de Deus para que aqueles que estão ouvindo ouçam a voz de Deus, não a minha, mas ouçam a voz de Deus. Como é que ele vai ouvir a voz de Deus? Porque a Bíblia é assim: se hoje ouvires a voz do Espírito, não é a voz do Obadias, não é a voz do pastor, não é a voz não. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo. E meu irmão, para Deus falar com alguém, ele não precisa de 2 horas não, mas os homens precisam de... O pregador, se não der 1 hora para ele, 1 hora não dá. 1 hora para o pregador é pouco. Porque ele precisa de ele precisa de 1 hora para fazer você ouvir o que ele quer. Mas Elias não orou 2 horas, nem 5 horas não para o fogo cair. Porque não é no muito falar, não é numa oração comprida, mas é um coração quebrantado. É um espírito quebrantado na presença de Deus. Uma lágrima só ele entende a tua necessidade. Ele conhece a tua fraqueza. Ele sabe, irmão, que nós não somos perfeitos. O meu Obadias não é, não. Eu tenho minhas falhas. Mas eu procuro andar na presença de Deus. E ninguém mais do que ele conhece a nossa estrutura. Só Deus sabe, irmão, o que você passa. Eu não sei, não. Cada um tem o seu dilema. Mas não espalhe o teu dilema para os outros, não. Nem todo mundo pode ouvir o que tu estás passando. Conta para Jesus onde é a tua dor. Fecha o quarto, conta para ele onde é a tua dor, qual é a tua necessidade, para que ele supra. Irmão, ele não só supre necessidades físicas, ele supre as necessidades espirituais. É ele que nos reveste da sua graça. Fui alcançado pela graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim, foi a maravilhosa graça. Olha, irmão, nós temos várias fontes. A fonte da misericórdia, a fonte do perdão, a fonte da graça, a fonte do refrigério. Ele nos faz descansar em verdes pastos. Esse descanso você não encontra nos prazeres do mundo. Ele refrigera a nossa alma por amor do seu nome. A alma angustiada, que vai aos pés de Jesus, ele tira o fardo, ele ajuda a caminhar. É a graça de Deus que me sustém. Não são meus méritos, não é o eu, é a graça de Deus, não é você, é a graça de Deus. Tito capítulo 2, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renunciando à impiedade
e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente sexo sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze, porque a graça de Deus, irmãos, nenhum mérito meu, nenhum mérito seu, não foi a religião do irmão, não foi o dogma de homens. Deixa eu dizer uma verdade. Depois que os homens tomaram conta da igreja de Cristo, a coisa desandou. Cada um coloca o rótulo. Mas é mistério que isso aconteça, que a palavra de Deus seja pregada por vanglória, né? Seja pregada. Só que vamos prestar conta. Aquele que faz uso da palavra vai prestar conta com o dono da palavra. E tem muita coisa escondida, irmão, dentro do nosso meio, infelizmente. E naquele dia será revelado. Porque a graça de Deus, quando essa graça se manifestou, já existia religião no mundo. Deus não criou uma religião para Israel, Deus criou umas leis. O objetivo das leis que Deus criou para Israel foi para que Israel fosse diferente das outras nações. Nós, cristãos, deveríamos ser diferentes. Mas o que me entristece é que a igreja está copiando os costumes do mundo. Você vai ver em igrejas aí fumaça, holofotes, luzes vermelhas, encarnada, preta, branca. É porque o homem não tem mais a graça, a unção de Deus para ministrar a palavra. Ele precisa arranjar alguma coisa para atrair as pessoas. Porque a graça de Deus se há manifestada, foi revelada, foi exposta através de Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, ele trouxe a revelação da palavra, a graça que transforma, que liberta, que tira o homem da escravidão, da religiosidade e abre os seus olhos. A Paulo, apóstolo Paulo, o homem a quem eu amo as escrituras de Paulo, as escritas de Paulo, as cartas de Paulo, porque ele era cego, ele seguia a religião dele cegamente. Matou vários cristãos, matou em nome da religiosidade dele, porque ele pensava que estava fazendo uma coisa boa para Deus, pois na religião dele ele há muito excedia. Mas ele foi ensinado que a religião dele era verdadeira, como muitos ainda pensam assim. Não, essa religião foi a que Deus deixou. Mas se Deus deixou é porque não prestava. Se prestasse, Deus ainda estava lá, mas ele deixou porque não prestava. Não foi a religião que Deus deixou no mundo. Deixou, não prestava não, irmão. Se prestasse, ele ainda estava lá. Não é religião. Pois foi os religiosos que mataram Jesus. Porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Opa! Não é a tua bondade, não é a tua santidade, não. Primeiro nós somos chamados à salvação para viver em santidade, não é? Ninguém alcança santidade sem a salvação primeiro. Não tem como ter santidade se não for regenerado, lavado, se não nascer de novo. Nicodemos era um mestre e ensinava no templo, na sinagoga, e escondido foi ter com Jesus. Ele era mestre, ninguém podia ver ele falar com Jesus não, porque senão ia falar dele. Foi escondido de noite. Bom mestre, eu sei que tu és mestre, porque ninguém pode fazer o que tu fazes. Olha, Nicodemos, tu precisa nascer de novo. Aí o homem se perdeu. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. A tua religião não transforma.
O que transforma é a palavra, porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Por quê? Porque todos os homens precisam da salvação em Cristo Jesus. Ensinando. Se a tua religião não ensina a tu se santificar, a se despojar, a se lavar, a se limpar, se lavar na palavra, ensinando-nos que renunciando, aí a palavra-chave, não espera ninguém marcar consagração de 30 dias, de 90 dias, de 7 dias, ensinando a renunciar à impiedade, à safadeza, tudo quanto não presta, tudo quanto não visa com a santidade de Deus, ensinando a renunciar. E a palavra exata em todas as igrejas tem que ser pregada: renúncia, renúncia e renúncia. Mas não se prega renúncia, prega tudo menos a renúncia ao pecado. Só se canta vitórias. Nós estamos emaranhados com esses tipos de louvores, que o maior pintor do mundo está pintando a tua história. Você está sendo enganado, porque o verdadeiro cristão não se engoda com esse tipo de louvor. Deus, eu repito aqui, Deus não escreve história de ninguém, nem apaga, Ele apenas perdoa. Quem escreve a tua história é você. Sou eu que escrevo a minha história com Deus ou sem Ele. Ensinando-nos que renunciando à impiedade e às concupiscências mundana, irmão. Mas o mundo está entrando dentro da igreja sorrateiramente, parecido com evangelismo. É os louvores bem, mas está infiltrado aquilo que não visa com a santidade de Deus. É só coisa que o homem inventa. Presta atenção no que você está cantando, no sucesso que você está levando para dentro da igreja. Nós fomos alcançados pela graça, a maravilhosa graça de Deus. Vivamos neste presente século justamente, honestamente, porque Pedro diz assim: sede santo em toda a vossa maneira de viver, porque aquele que vos chamou, ele é santo. Sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. De viver, irmão, eu preciso santificar a minha vida, aguardando a bem-aventurada esperança. Qual é a esperança do mundo? É a última que morre. A do crente não morre jamais. Como é que você está esperando? Não basta esperar, não. Tem que ter uma forma de esperar. Não é de qualquer jeito, não. 5 virgens estavam preparadas, não estavam se preparando, não. Estavam preparadas. Mas 5 eram nessa, louca. Estava vivendo de qualquer jeito. Estava na igreja de qualquer jeito. Porque é muito fácil ser crente na igreja. Tenho falado aqui várias vezes. O lugar mais fácil de disfarçar é na igreja. Que é só 2 horas, eu me comporto bem direitinho. Mas saio de lá aguardando a bem-aventurada esperança. O aparecimento da glória do grande Deus. Ele vai aparecer, irmão. Ele não marcou dia nem hora. De que forma você está esperando? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir, para nos purificar, para nos lavar, para ser um povo seu zeloso de boas obras e para honrar o seu santo nome. De que maneira eu e você estamos vivendo?